Olá, tudo bem, Eni? Seja bem-vinda ao nosso webinário, onde nós vamos falar de tendências e estratégia dominando vendas e marketing. Eu sou o Renato Camacho, que vos fala, sou proprietário da Propetec Consultoria e também temos o podcast da Propetec, o canal da Propetec. E eu tenho, nesse projeto, vários convidados muito especiais, que já participaram do podcast e fez todo o sentido para a gente estarmos aqui novamente. Hoje eu tenho o prazer, grande prazer, de conversar com a Eni Muniz. Eu já conversei com ela, muita gente já assistiu o podcast que eu tive com ela, que foi muito interessante, mas, de novo, eu passo a palavra para ela e que ela faça as devidas, né? Porque, às vezes, eu esqueço, então eu estou começando a aprender a passar a bola, porque aí, se errar ou esquecer alguma coisa, o convidado assim o faz, né? Ah, mas você esqueceu de falar de tal coisa. Então, o que eu faço, Eni? Eu falo aqui, ó, tá aqui embaixo a descrição, contato, formação, link para tudo, tá tudo aqui embaixo, tá? Muito Perfeito. obrigado. Olá, Renato. Prazer estar aqui com você de novo. Olá a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. É sempre um prazer. Renato, primeiro eu quero parabenizar você, porque a ideia da webinar foi simplesmente genial. Principalmente chegando agora Isso. nessa época de final de ano, as pessoas todas pensando o que eu vou fazer ano que vem, como que eu vou, porque o recorte, né, na área da literatura, e aí eu conto um pouquinho mais a minha história, na área da literatura, a gente tem o Carlos Drummond que fala assim que 12 meses é tempo suficiente para qualquer ser humano se cansar. E aí, então, nós temos o ano novo, aquela coisa da renovação, do que eu faço ano que vem. E aí, quando você veio com a ideia da webinar, eu pensei assim, eu falei, o Renato entendeu direitinho também como é que funciona a mente da maioria das pessoas, porque esse recorte ele é importante, essa pausa, ela tem um significado, um simbólico muito forte na cabeça de todas as pessoas. E quando você trouxe o tema Tendências e Estratégia, né, dominando vendas e marketing em 2025, eu falei, puxa vida, olha que tema bacana. E aí você falou, mas você vai falar de educação continuada e melhores práticas em vendas. Eu falei, nossa, isso aí é que eu amo, porque eu sou uma vendedora, tá? Eu sou uma vendedora. O que você vende? Eu vendo sonho, eu vendo projeto, eu vendo ideias, eu vendo as minhas aulas, né? Porque eu sou professora. Bom, pessoal, meu nome é Eni Muniz. Eu tenho uma trajetória aí já de vida profissional, já com mais de 30 anos. Comecei muito cedo a trabalhar também, assim como o Renato também, nós já conversamos sobre isso, né, Renato? O quanto esse mundo do trabalho entrou na nossa vida de uma maneira intensa, e eu acredito que na vida da maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo, por necessidade. Então, nós fomos para o campo de trabalho porque nós precisávamos ser autossuficientes, quer dizer, você precisava não somente sobreviver, mas era necessário viver também. E ao longo da minha trajetória profissional, oriunda da área da educação, depois eu fui para a área de negócios, vivi no mundo corporativo por mais de 20 anos e o ano passado eu resolvi empreender. Olha que interessante. Já tenho a minha consultoria na área da educação já desde 2017. Poxa, e o que eu faço hoje? Eu faço um pouco de tudo. Então, eu escrevo para blogs. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava escrevendo o prefácio de um livro. Então, fui chamada para escrever um prefácio de um livro de memórias, que é de uma autora super nova, uma menina que está empreendendo também e entrou num sabático agora para escrever o segundo livro dela, que é a Tamires Pazin. E eu estou escrevendo o prefácio do livro, e olha quanta responsabilidade você escrever o prefácio de um livro, né? Sim. Você tem que ler o livro com antecedência, tem que entender muito da temática também que está sendo construída. E então o que eu faço? Eu faço exatamente isso. Dou aula na pós-graduação, na área de gestão, na área de comportamento, faço mentorias de jovens lideranças.
Então, falo para públicos grandes, também faço mentoria para estudantes. Então, enfim, eu acredito que quando nós entramos no mundo do empreendedorismo, um valor muito grande é que você se abra. Então, open your mind, né? Abra a sua mente. Você precisa estar aberto e estar conectado a algumas tendências. Então, é pensar que essa transformação digital que nós temos, aí já vamos entrar no nosso tema aqui, tá, Renato? Que é a questão desse aprendizado para a vida toda. Então, algumas pessoas podem olhar para nós e falar assim, poxa, mas por que resolveram empreender? É porque nós acreditamos que o aprendizado é para a vida toda. Quando você vai empreender, você tem que estar muito aberto a aprender, a escutar, a ouvir o que as pessoas têm a falar para você, porque é por meio dessas conversas que isso também é muito importante quando você pensa no aprendizado para a vida toda, você também aprende muito conversando com as pessoas, assistindo uma webinar, a webinar, ela tem uma finalidade muito própria, que é de trazer um conteúdo e que esse conteúdo faça diferença na sua vida. Então, aqui, quando nós falamos de aprendizado para a vida toda, e se as pessoas forem pesquisar sobre isso, vão aparecer algumas pessoas de cabelo branquinho lá, como se fosse somente para as pessoas mais velhas. Não, aprendizado para a vida toda é o tempo inteiro, é uma educação que ela não tem prazo de validade, então a todo momento você precisa pensar que você vai ter que estudar. Ela tem um papel fundamental para você ter excelência em desempenho profissional. Ah, eu quero ser uma excelente profissional. Então vai estudar. Não tem como você se destacar em nada que você pense em fazer na sua vida, seja você hoje na função de empreendedor, ou seja como funcionário, um colaborador de uma empresa de pequena, média ou grande empresa, em qualquer lugar que você esteja desempenhando profissionalmente uma profissão, você tem que pensar, para ser excelente, eu preciso estudar. Então, é uma jornada em busca de conhecimento. É para aprimorar, adquirir novas competências, pensar nessa questão da transformação digital, o quanto ela pode fazer parte da sua vida, o que significa estar nesse mundo do digital também, e pensar que mudança é uma constante. E você precisa se antecipar a algumas situações. E a única maneira de você se antecipar às situações é você ler bastante, é você se comunicar com as pessoas, é você estudar. Seja por conta própria, seja voltando para o banco de uma universidade, seja conversando com especialistas na área. Então, eu tenho muito isso dentro da mentoria. Eu vejo que algumas pessoas vêm para a mentoria com essa questão de que, mas o que eu faço aqui, o que eu faço aqui? Não está muito ligado ao que você faz, mas é o que você faz com o que você sabe. Porque não adianta também o especialista dar uma dica de dizer assim, olha, faça isso, mas será que você vai ter competência para fazer? Porque não é só o fazer, né? Então, eu tenho passado por uns dias muito denso de reinvenção. Na verdade, assim, faz um período, na verdade, né? Mas a proposta, igual você falou do webinar, na verdade, ela pintou mais, assim, foi um insight muito assim no sentido, nós temos duas datas, eu falo que nós temos assim, os empresários têm duas datas negativas, de outubro até dezembro, e tem 3 eventos positivos. O que seriam isso? Né? Então vamos lá. O que seriam 2 eventos negativos? Nós temos, nem sempre as empresas de uma forma geral, tá? Ela tem um planejamento financeiro, e esse planejamento financeiro é para pagar o 13º, a primeira parcela dia 30 e a segunda parcela em dezembro, né? Então, são fatos, são complicadores. Mas, em contrapartida, eles têm 3 eventos, mas aí você fala assim, mas por que 3? Né? Então, nós temos Black Friday, nós temos Natal, e nós temos, que não se atentaram ainda, mas as grandes empresas de varejo,
as 2 primeiras semanas de janeiro, eles fazem o saldão do que sobrou de tudo isso. Perfeito. Então eu falei assim, a única forma que eu posso fazer para que essas pessoas possam refletir, se não agora, mas para 2025 e 2026, para começar o ano de uma forma diferente, porque isso tudo é propósito, né? Sim. Tudo que você faz com propósito, você consegue atingir. Então, assim, ó, eu vou ler um livro por dia. Você não vai conseguir. Então, assim, não, eu vou acordar mais cedo, meia hora, e vou ler 5 páginas no livro. Bacana. Aí é factível, né? Aí é palpável. Aí é palpável. Ou se não, eu falar assim, meu, eu não gosto de ler, então eu vou escutar. Então vai escutar um audiobook. Meu, eu não gosto de escutar. Meu, vai assistir um podcast. A maior universidade hoje corporativa chama-se YouTube. Exatamente. Você quer um conteúdo mais denso? Vai pesquisar dissertação do tema que você quer. Meu, o cara vai dar de bandeja, o autor, né? Ou seja, o médico, ele vai te dar de bandeja um conteúdo denso que ele demorou 3, 4 anos para estudar e formar aquilo ali. Por isso que é encontrar que forma que eu aprendo, como que eu aprendo? De que forma melhor? É lendo, é ouvindo, é assistindo? Eu preciso de estímulos. Por isso que não é somente o que você vai fazer, né, mas é como você vai fazer. Tá, eu preciso aprender, mas como que eu vou fazer? Né? Vai ser lendo? Como que eu vou me manter atualizado? Porque quando você fala do varejo, há uma questão bastante importante, que é entender também um pouquinho do consumidor. Quem é esse consumidor? O que ele pensa? O que ele sente? E aí nós vamos falar disso daqui hoje. É assim, por que as pessoas compram? O que faz essas pessoas consumirem? Então, é entender de diversos pontos e principalmente entender o local onde eu estou e aonde eu quero chegar, o que eu quero. A questão do propósito, você falou isso no início, né? Qual é o propósito que eu tenho quando eu estou dentro de uma área ou dentro de uma atuação? Se eu sou uma vendedora de loja e eu ganho porcentagem sobre venda, como que eu vendo mais? Como que eu vendo melhor? E aí eu vou te contar uma passagem bem pequena. Uma vez eu entrei numa loja atraída pela vitrine e eu queria comprar um sapato alto. E quando eu entrei, a vendedora, ela foi tão sensacional comigo que eu saí de lá com 2 sapatênis. Eu entrei para comprar um sapato de salto e eu saí de lá com 2 sapatênis. Ela foi me fazendo perguntas, ela foi entrando no meu universo, ela foi me perguntando e ela foi no final, eu pedi para chamar a gerente dela e falei, olha, por favor, eu preciso falar com alguém daqui da loja, seu supervisor, sua gerente. Ela, tá tudo bem? Eu falei, não, eu preciso te elogiar. Porque você foi simplesmente sensacional. Ela entendia muito do universo do meu universo de trabalho. E ela foi me fazendo perguntas a respeito de como eu me vestia, de como eu me comportava, o que parecia confortável para mim, o que não era, se eu viajava de avião, se eu não viajava. Entendeu? Então, assim, não era só o que ela estava fazendo ali. Ela estava vendendo, mas o como ela estava fazendo fez com que ela tivesse sucesso. Então, em qualquer área, quando eu penso em atualização profissional, é saber exatamente assim qual é a minha competência, qual é a minha capacidade, o que eu já sei a respeito daquilo. E foi incrível o bate-papo com ela depois, claro, uma menina que estava estudando, estava fazendo faculdade, porque eu fiquei curiosa, eu fiquei muito curiosa a respeito dela. Como que você consegue me vender, né? 2 sapatênis, eu entrei aqui para comprar um sapato de salto. E ela me falou que ela estava estudando, e ela estava estudando sobre comportamento, e ela estava estudando sobre vendas, sobre abordagem. Primeiro, uma pessoa que também usava a fala e usava as palavras de modo muito claro. Ela tinha dicção, ela tinha clareza no que ela falava, e ela tinha, eu acredito, Renato, um roteiro bastante estruturado na cabeça dela.
ela sabia exatamente o que ela estava fazendo ali. E isso é tão importante quando você pensa em atualização profissional, é você saber qual é o seu lugar de fala. E você conhecer também para quem você está vendendo. Ela entendia do mundo das mulheres de andar de salto alto. Olha que interessante, pode ser corriqueiro aqui, mas está fazendo sentido para você essa comparação que eu fiz aqui de que, olha, o que ela estava fazendo lá era uma venda, e olha que eu já tinha sido atendida em outras lojas, não com o mesmo poder, não com a mesma capacidade. Então, se você pensa em atuar em vendas e marketing, a minha pergunta é: o que você já entende sobre isso? O que você já sabe sobre isso? Porque se você não se conhecer, se você não souber também qual é a sua capacidade, você não vai conseguir entender o que você precisa estudar. Então, aí eu quero trazer para cá, Renato, uma ferramenta que é a análise SWOT. Então, quem está nos assistindo aqui já deve conhecer, e se não fez a análise SWOT pessoal, é bastante interessante fazer. Essa é uma prática comum minha quando eu trabalho com mentoria, porque o primeiro ponto para quando eu vou conversar com o meu mentorado e para levá-lo, né, a atingir o objetivo que ele quer, é ele identificar quais são os pontos fortes dele. Então, o que você tem de ponto forte, né? Então, o que é destaque em relação às pessoas à sua volta? O que você tem certeza que é destaque? Quando você é elogiado, o que as pessoas mais elogiam em você? E aí mora uma armadilha, né? Ah, as pessoas gostam de mim porque eu sou muito brincalhão. Interessante, interessante. Ah, eu sou um grande piadista. Talvez você só esteja no lugar errado, né? Então, assim, e nos cases aqui que eu vou falar para você, assim, não é que as pessoas estavam no lugar errado, mas elas tiveram mais êxito fazendo outra coisa que não aquilo que elas estavam fazendo antes. E a gente tem que entender também uma coisa que nem sempre o que as pessoas falam pra gente, a gente tem que acreditar 100%. E ainda mais, dependendo do cargo que você tem. Se você é um presidente, se você é um CEO, existem existem estudos que é um dos cargos mais traiçoeiros e um dos cargos que mais tem tapinha nas costas, porque as pessoas nem sempre são sinceras. Então, a gente tem que ter cuidado também. Tá? Tem que tomar cuidado. Todos os cargos executivos, e eu já assumi cargos executivos, todos os cargos executivos, eles são vidraça, eu digo que é de teto de vidro, sabe? O seu teto é de vidro. Você é visado, tudo que você fala é colocado em xeque, tudo que você fala. Você precisa sim ser mais sabido e mais inteligente que os outros, e não como uma maneira presunçosa, não é isso, mas as pessoas vão querer te ver como referência, porque o seu crachá está dizendo isso para elas. Existe um peso enorme de você assumir uma função executiva, e muito da minha fala que eu estou trazendo aqui, Renato, foi busca. Foi busca minha, tá? Foi busca minha mesmo de pensar, de estar numa liderança era me enxergar. Então, também busquei mentoria, também busquei qualificação profissional, até para conseguir atingir o propósito dessa função executiva. Então, quando você fala, poxa, os CEOs hoje, a grande responsabilidade que eles têm, uma delas é de inspirar as pessoas que estão ao seu redor. Ele precisa ser um líder inspirador. E o que pode inspirar pessoas? Né? O que inspira as pessoas? É o modo como você fala, a maneira como você fala, que tipo de assunto você tem, qual é o seu pronto atendimento, o quanto você está disposto a atender as pessoas no tempo que realmente elas necessitam, o quanto você está disposto também a formar uma equipe, porque o líder hoje ele precisa
formar. E o líder hoje, mais do que ninguém, precisa conhecer quais são seus pontos fortes. Então, quais são os recursos que eles têm. Só que um grande líder também sabe e reconhece quais são as suas fraquezas. Isso que você falou do tapinha nas costas, o quanto a gente precisa tomar bastante cuidado com todas as pessoas que estão ao nosso redor, assim como tomar cuidado com os elogios, é tomar cuidado também com aquela pessoa que quer te colocar para baixo o tempo todo. E aí eu vou entrar com algumas informações concretas. Pode entrar. Nós temos no Brasil 3% da população tem um grau de psicopatia social. Tá? E esses, segundo estudos, eles estão dentro das organizações também. Tá? Já consigo identificar aqui alguns na minha cabeça. E aí, estudem, né? Busquem. Então, assim, eu acabei de ler um livro que chama... eu li um livro que nós falamos nos bastidores, Psicologia Organizacional para Administradores, e o outro que eu li Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz Nogueira. Li um livro americano que chama-se... agora esqueci, ele está aqui, ó. É que eu não vou virar de novo para não ficar deselegante da minha parte, mas eu falo depois. E eu também acabei de fazer um curso com o Pedro Calabres, que ele fala sobre neurociência. E ele tem um recorte desse curso que eu fiz, ele fala sobre os perfis dos psicopatas de uma forma geral, tanto os psicopatas e os, né, porque existem dois tipos, mas enfim, e a gente tem que ficar atento a isso, né? Tem que ficar atento, porque tudo é relação. Sim, né? Sim. Tudo é relacionamento, e tudo envolve pessoas. Sim. Tudo envolve pessoas. Então, quando nós falamos aqui de você reconhecer as suas fortalezas, você reconhecer as suas fraquezas, e reconhecer as fraquezas, muito nesse sentido assim, o que você se sente confiante em fazer? Aonde você tem confiança? Por que você, Renato, estuda tanto? Por que você está sempre lendo um livro ou outro? Porque você precisa se sentir confiante. Quando você vai em busca de um aprendizado, e aí tem um dos livros que eu vou falar aqui, que é Inteligência Emocional em Vendas. Quando eu li esse livro, eu mudei a minha perspectiva de discurso e narrativa com as pessoas. Eu mudei completamente a postura em sala de aula. Mas um livro de vendas fez isso com você? Exatamente porque eu estou vendendo. Quando eu conhecimento. eu estou vendendo conhecimento, exatamente isso, eu estou vendendo uma informação e eu quero que ela se transforme em conhecimento. Então, essa venda, ela precisa ser muito boa. Então, a questão dos hábitos, e a doutora Ana Beatriz, ela traz muito isso na fala dela. Quais são os hábitos que você tem e eles vão personalizar você. Eles vão te definir, os seus hábitos, eles vão te definir. Então, quais são os hábitos que você tem, aqueles que acomodam e aqueles que também incomodam todas as outras pessoas. Porque se eu tenho hábitos que incomodam as outras pessoas e eu estou numa posição de CEO, eu preciso me revisitar. Se eu estou numa liderança executiva e eu tenho um comportamento que, em vez de gerar uma conciliação, ele gera uma certa resistência, eu preciso me revisitar. Isso pode ser uma fraqueza. E talvez, durante muito tempo, aquilo que eu acreditei ser uma fortaleza, Renato, dependendo do local onde eu estou agora, na posição que eu assumo agora, eu preciso tomar muito cuidado para que aquilo que era forte em mim se torne uma fraqueza agora, dependendo com quem eu estou me relacionando, onde eu estou e o que eu estou fazendo. Porque tudo é muito circunstancial. Depende da circunstância em que eu estou.
E daí é lógico olhar para as oportunidades. Sim. Quando nós falamos de fazer cursos, e você é alguém que está sempre fazendo curso, sempre lendo tal, é manter uma boa rede de networking. Sim. Né? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Então, quando nós falamos em aprendizado contínuo, é isso: é você se manter atualizado, é você interagir com as pessoas, não somente da sua área, mas pessoas de outras áreas de conhecimento também, porque elas agregam. Estávamos conversando aqui nos bastidores, aí eu vou ter que revelar. Estávamos conversando aqui nos bastidores e chegamos à área de neurociência. É o quanto é importante agora você estudar sobre isso. Quando a gente fala de um livro da doutora Ana Beatriz, por exemplo, e é uma indicação para todas as pessoas, ela é da área da psiquiatria. Fala assim, nossa, mas estamos estudando sobre isso? De novo, porque tudo é sobre pessoas. E se eu não entender de pessoas, eu vou ter pouco êxito na minha função. Dependendo da atuação, principalmente para quem trabalha no varejo, por exemplo, você precisa entender de pessoas, você precisa saber ler pessoas. Então, quando você entra dentro de uma loja, Renato, imediatamente alguém vem te perguntar se você quer ajuda, não tem? Sim. Só que será que essa é a melhor abordagem? Nem Você sempre. precisa de ajuda? Nem sempre. Eu sempre digo que não. Agora, se vem para mim com uma outra abordagem do tipo, posso te ajudar em algo específico que você está te procurando? Já muda todo o sentido. Tem algo que você esteja procurando que você não está encontrando? Olha a diferença de abordagem. Você está buscando algo em especial? Quer dizer, você muda completamente a abordagem. E eu percebo que, quando eu vou para o varejo, quando eu vou fazer compras, eu percebo uma profissionalização maior nessas pessoas também. Então, as empresas estão preocupadas com isso. Por isso, o valor dessa webinar. Sim. Porque as pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas em fazer melhores abordagens. As pessoas estão preocupadas em criar um canal comunicativo melhor. As pessoas estão preocupadas com as suas narrativas. Elas estão preocupadas. Você começa a abrir espaço, por isso que eu falei ali de abrir a sua mente. Você começa a abrir espaço de formar as suas equipes para uma nova abordagem a partir da neurociência. Sim. Eu, na semana passada, eu estou num período agora de alguns treinamentos em parceria com o Sebrae, e aí eu fiz um treinamento numa cidade, enfim, e aí eu perguntei pros empresários que ali estavam, eu falei assim, vocês já perguntaram pro cliente, aquele mais fiel, que quando eu falo assim, se a sua empresa tem 10 anos e faz 10 anos que ele compra de você, mesmo que ele seja seu amigo, você já perguntou para ele por que ele compra de você? Porque aí você consegue direcionar qual que é o foco, né? E assim, tudo bem que o tema, a gente está falando sobre educação continuada, em melhores práticas, mas eu acho que faz todo sentido, né? Então, o que é educação continuada, né? É saber fazer as perguntas certas na hora certa, né? Então, assim, se o seu cliente já está ali, ele compra 10 anos de você, você pergunta para ele, porque nós temos que ser pautados de curiosidade. Exatamente isso. Exatamente isso. A curiosidade, ela é capaz de levar você a lugares que você não imagina. Então, e aí a gente fala assim, nossa, mas por que você pergunta tanto, né? Então, eu pergunto tanto para tentar entender. Você é bom perguntador, mas você é bom respondedor também. Você faz bastante perguntas, mas você faz perguntas reflexivas e você sempre vai ter alguma coisa para contribuir ali na frente, porque quem faz boas perguntas não faz à toa. Então, mas a grande questão, e aí é que eu me coloco à prova, é ter o cuidado de não ser invasivo. Sim. Tá? Saber que existe um limite onde acaba a minha liberdade e começa a da outra,
Perfeito. Mas eu tenho que saber perguntar porque eu tenho que entender como que eu posso resolver aquilo. Exatamente. E quando nós falamos de melhores práticas em vendas, pensa que as perguntas são muito importantes e as respostas que as pessoas dão estão baseadas em quê? No que se baseia a resposta dessa pessoa? Qual é o embasamento que traz? E eu não estou falando aqui somente de teoria, não. Eu conheço grandes vendedores que nunca frequentaram uma faculdade, tá? E eles são grandes vendedores. Eles são muito bons naquilo que eles fazem. Mas eles foram em busca de outros conhecimentos. Eles foram em busca de outras formas de aprendizado. Mas, quando nós falamos de práticas em vendas, tem 3 pontos aqui, algumas lições que são importantes. Toda compra é emocional, ela é humana. Olha isso. Então, quer dizer, quando eu entro em algum lugar, quando eu vou fazer alguma compra, e pode ser uma compra na internet, eu posso estar querendo comprar um curso de capacitação profissional. Ela é emocional, ela é humana, ela está passando por mim. Então, um ponto importante nesse livro, que é Inteligência Emocional em Vendas, ele diz o seguinte: as pessoas compram pelas razões delas, não pelas suas. Isso já muda completamente a perspectiva de venda. Então, não adianta mais eu controlar o processo da venda, ter o conhecimento do produto, disponho de um arsenal de tecnologia, uso os argumentos mais convincentes. Isso já não é mais garantia de sucesso. Eu preciso entender de quê? De pessoas. Que foi isso que você trouxe para nós aqui, a neurociência, as pessoas com quem você tem conversado, essa questão de você ter estudado sobre a psicopatia, como que as pessoas se comportam. Então, um ponto é assim, é necessário fazer uma conexão emocional com quem você quer que compre o seu produto. E essa conexão emocional, ela pode se dar por diversos caminhos. Pode ser uma sinergia em algo que vocês concordem, pode ser algo que vocês dois tenham um apreço, mas você precisa se conectar emocionalmente, você precisa entender quais são as razões por que a pessoa está disposta a comprar. E aí fazer as perguntas certas. E a técnica, né, Renato? Tem uma técnica, que é a técnica Spin Cell, que ela faz exatamente isso. É como que você faz as melhores perguntas para alcançar os seus objetivos, para você entender o que é valor. O cliente, ele vai precisar se sentir muito importante durante esse processo. O tempo inteiro, ele vai se sentir importante. Então, a sua abordagem vai fazer a diferença para você se conectar emocionalmente. Lembra da pergunta? Você precisa de ajuda? Não. Mas se eu mudar a abordagem da pergunta, eu posso me conectar a você. Então, às vezes também é uma questão de abordagem. Como que as pessoas compram? Não significa necessariamente como você vende. Então, pode ser que outra pessoa entre numa loja e seja perguntado, você quer ajuda? A pessoa fala, eu quero sim. Mas outro vai dizer que não, eu não quero ajuda. Mas você ia dizer alguma coisa. Na verdade, assim, e aí tem toda uma questão também de fatores que as pessoas às vezes não se colocam no lugar da outra, mas exemplo, nem sempre quem está comprando ou quem está vendendo está num bom dia. Nem sempre as pessoas conseguem separar isso. Às vezes eu não estou num dia, mas tudo bem, eu tenho condição emocional de separar. Uhum. Então, assim, eu tenho um compromisso, mesmo com dor, mesmo com um conflito, seja qual ele for, qual for o tamanho. Uhum. Às vezes tem uma bomba na minha mão, mas eu não tenho, assim,
é claro que essa maturidade de entender isso daí levou tempo, claro que levou tempo. Isso. Exemplo, a gente está falando de educação. Eu trabalhei uma vida, 20 anos, 22 anos como professor. E sempre tive problema, enfim. Nossa, uma vida, quem não tem problema? Enfim. Mas nunca me coloquei indisponível, né? Enfim. É aquilo do você estar bem, né? Às vezes o seu estar bem, ele tá aqui em cima, às vezes o seu estar bem, ele tá aqui embaixo. Sim. Mas você não deixou de fazer, você não deixou de entregar, você não deixou de assumir o seu compromisso. Porque as interações humanas, elas são complexas, elas não são lineares. Não, de forma Né? alguma. Você não segue uma linha. Ela é Não. cheia de volta, ela vai para frente, daqui a pouquinho ela dá 2 passos para trás, porque essas são as interações humanas. Por isso que conhecer a si mesmo, e isso é filosófico, é bastante antigo, né? Conheça-te a ti Sim. mesmo. Quando você conhece a si mesmo, você sabe até se é aquele o momento de você fazer aquela abordagem. Ou você vai por uma abordagem um pouco mais técnica, menos, né, emocional, Emocional. menos emocional, um pouco mais técnica, por isso que eu falei aqui do Stencil, que também me ajudou muito durante esse meu processo em lideranças executivas, de entender também quais eram as perguntas que deveriam ser feitas para conseguir criar essa relação, né, essa interação humana e nada linear. É entender por que as pessoas compram. Por que eu vou comprar um produto? Por que as pessoas compram a consultoria do Renato? Por que as pessoas compram a consultoria da Eni? Por que elas compram? E se as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, eu vou dar aqui duas dicas de pergunta. Eu não vou nem pôr esse pincel, que é um pouco Tá, mais técnico e tal. isso. Seguinte, tem duas formas. Tem uma metodologia que chama 5 porquês, Uhum. tá? E tem um livro que chama-se Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê. Uhum. Simples. Leia e tire suas conclusões. Eu já li e já tirei as minhas. E quando eu tenho muita dúvida, eu uso 5 porquês. Você Perfeito. vai na causa raiz. É por quê, por quê, por quê, por quê e por quê. É, Você esgota a possibilidade, você entendeu? Isso não exato. precisa ficar explícito, mas você pode perguntar de uma outra forma. Uhum. Isso. Exatamente. Porque existem várias formas de dizer eu te amo, não tem? Sim, E nem às vezes, sempre dizer eu te amo é garantia de amor, sim, sim. Concordo né? Então, plenamente, sim, que linguagem você vai utilizar que vai ter o mesmo significado do eu te amo? Aqui, colocando um exemplo muito comum, porque é esse, eu acho que mais se aproxima de todos os públicos, quando você não precisa necessariamente dizer eu te amo, te amo, te amo, mas quais são as atitudes, né? Qual é a outra forma de linguagem que você pode utilizar? Em venda, é a mesma situação. Qual é a forma, qual é a linguagem que eu vou utilizar? E a mesma coisa também para fazer marketing. Você acha mesmo que uma empresa multinacional, o mesmo marketing que ela faz aqui no Brasil, ela faz na Índia? de forma alguma. A De abordagem é forma. totalmente diferente. A abordagem é diferente, porque eu preciso levar em consideração o quê? Quem é meu público-alvo? Qual é a fatia do mercado que eu estou pensando em entrar? Que tipo de linguagem essas pessoas vão conseguir compreender a minha mensagem? Porque quando eu falo, eu preciso ter responsabilidade sobre o que eu estou falando. Sim, Eu preciso assumir que, ao falar, eu estou me representando. Mas eu preciso entender também qual é o meu público. Hoje eu trabalho com públicos variados. Eu trabalho na mentoria, por exemplo, com estudantes de ensino médio e eu trabalho com jovens lideranças. A minha abordagem é completamente diferente com o público e com o outro, sim. Mas porque um retém mais conhecimento e o outro retém menos conhecimento. que mais disperso, é uma geração, enfim. Isso, exatamente isso. Agora, como que eu posso, e daí, me tornar um profissional de alto desempenho? Porque a webinar, eu acredito que seja para isso, né, Renata? Olha, me despertar. O que ela vai me despertar?
que eu posso me tornar um profissional de alto desempenho? Eu não saio, e nem estou falando aqui que os profissionais são de baixo desempenho, não significa isso. Mas é como é que eu aumento o desempenho que eu já tenho, como é que eu melhoro ainda mais. É como quando você está se preparando para uma corrida. Como que você se prepara para uma corrida? Você já corre bem, você tem um bom desempenho, mas como é que você se prepara para uma corrida, uma meia maratona? Deve ser puxado. Eu assisti um podcast ontem com o Bernardinho. Assistiu? Assisti. Bernardinho tem um livro magnífico dele. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas quando eu li também foi essencial para mim, porque a grande questão era como é que um time que já estava ganhando medalhas continuava ganhando medalhas. Ele falou Como é que que ele você falou, estimula? Como é que você estimula, continua estimulando? Eu tive a oportunidade de fazer eventos com o Bernardinho também. Ele é magnífico. Porque assim, como é que você faz? Como é que você treina? Como é que você muda a sua mente? Puxa, mas eu já vendi muito. Eu já ganhei muita medalha. Qual era então o significado? Qual era o propósito de continuar ganhando? E como é que você faz? É a mesma coisa da pessoa que luta MMA. Uma vez eu ouvi isso de um lutador, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Ele falou assim: olha, o que eu precisava fazer para ganhar o cinturão, eu sabia. O que eu tenho que fazer para manter esse cinturão, eu não sei. Olha, então quando a gente olha para vendas, e vendas é exatamente isso, e aí eu quero me apegar muito aqui à parte dessa formação continuada. Se eu quero ter uma melhor prática em vendas, se eu quero ter uma performance melhor, um desempenho melhor em vendas e marketing, e o que eu posso estudar para alcançar isso, e aí nós vamos falar aqui de algumas ferramentas e estratégias. Você falou sobre psicopatia, né? Então eu vou trazer aqui a avaliação psicométrica, que é o famoso DISC. sim, Então, você precisa conhecer o seu estilo de comportamento para poder influenciar o comportamento do outro. Então, essa avaliação, ela traz um nível de consciência para mim de qual é a minha capacidade comunicativa e como que eu sou capaz de influenciar outras pessoas. Então, o DISC é uma ferramenta que você pode fazer, as pessoas podem pesquisar e é possível fazer. E você sempre tem que pensar, se você tem um perfil mais executor e menos comunicador, e você está trabalhando em vendas, aí o que você tem que fazer então, Renato? Você precisa procurar ferramentas, conhecimento que vão fazer com que aumente o seu perfil comunicador. Não é que ele vai diminuir o seu executor, ele não diminui, mas você vai precisar então melhorar o seu perfil comunicador. Por isso que a ferramenta ela é importante, é o conhecer você mesmo. Então, se você tem um perfil mais planejador e você precisa analisar melhor situações e cenários, o DISC vai te trazer, fala, ó, você planeja muito, mas você não analisa. Falar, então não adianta nada eu planejar, né? Tá todo um planner de venda magnífico, maravilhoso. seu pulo etapa. Eni, agora eu vou entrar num. Tá falando aí de reconhecer, né? Fazer ferramenta. Aham. E quando com 46 anos de idade, isso ano passado, mas eu fiz 47 esse, você descobre que você tem tudo que você imagina quando criança e tudo aconteceu e aconteceu e foi acontecendo e foi acontecendo. Então, assim, TDAH com não sei o que, com mais não sei o que, mais. Eu falei assim, então agora eu entendo, porque aí você vai se descobrir com 46 anos. Eu falei assim, então por isso que eu fazia isso e por isso que eu fazia isso. Mas agora que eu sou muito bom nisso, então eu vou. Aí você vai buscar ajuda, né? Aí você Você vai vai. buscar ajuda. Você vai buscar Então, ajuda.
Exatamente isso. Você vai buscar ajuda. A partir do momento que você tem. É uma questão de autoconsciência, Sim, né? aí Então, tudo que eu vou falar aqui agora. hoje eu tô assim, ó, pleno. Essas gerações que vivem agora, eu acredito que elas têm mais oportunidade de se conhecer. Sim, sim, Então, sim. agora, você reconhecer, por exemplo, que você era uma pessoa com TDAH, Não, mas lá, tem mais coisa, tá? não é só isso, não, né? Não, não. Para. Então, agora, quando você entende o seu perfil, por exemplo, o seu perfil executivo. Você está entendendo coisas que antes você não percebia, você falava, ah, tá, é por isso que eu me comporto assim, então tá bom. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de cuidar das outras. Eu sou esse perfil, tá? Eu quero cuidar das pessoas que estão ao meu redor, eu viro uma mãe leoa, eu não quero que as minhas filhas sofram, eu tenho esse perfil assim, não, porque eu vou cuidar, e não, pode deixar que eu ajeito isso, pode deixar que eu faço aquilo, tal. Fui buscar na terapia, né? Porque isso começa a atrapalhar um pouco também o relacionamento. Eu aprendi a falar não. Aí você Não, aí começa você. a falar não com dor, né? Com dor, Mas com dor e daí? com dor. Não, mas se eu descobrisse isso lá no meu tempo, minha mãe ia resolver com chinelo. Ia falar que eu estava inventando um monte de coisa. Meu, É e aí fato. eu, e aí eu pergunto, com tudo isso, e mais um pouco que a vida coloca, mais um pouco de um monte de coisa, eu Aham. falei assim, meu, como que a gente faz para chegar nisso daí? E aí a gente se depara com um monte de estudo, com um monte de coisa, e com um monte de facilidade, coisa que antigamente Uhum. não tinha, que eu Sim. bato sempre, sempre. Assistir uma live, eu vou comentar alguma coisa que aconteceu. Meu, no meu tempo não tinha resumo, não tinha xerox, não tinha nada. Não Não. tinha mapa mental, não tinha nada. Eu acredito até que havia também um cenário em que os profissionais até da área da educação, eles não tinham tanto acesso à informação como tem agora. Sim, é tudo Né? contexto. Quando a gente olha quantas crianças abandonaram a escola no passado, na minha época, quantas pessoas ficaram reprovando de anos várias vezes por não aprender um determinado conteúdo numa determinada disciplina, porque tudo era muito fragmentado, muito dividido. Então, nós somos de uma geração que a escola ela não tinha muita compreensão também dessa questão da mente humana, como uma criança aprendia, como que se desenvolvia, as síndromes que elas já eram presentes, só que essas crianças não ficavam na escola, né? Eles não Eu ficavam. fiquei, eu fiquei. Mas que Mas você eu, era bonzinho, que você era bonzinho. eu era bonzinho, tá, tudo bem. Então. Mas assim, mas só que assim, ó, aí a gente vai para dados concretos. Nós temos, Uhum, tirando as brincadeiras, enfim, mas assim, e tudo desencadeia, né? Então, assim, eu uhum. desencadeei algumas coisas que eu não tinha devido a noites de sono perdidas quando eu estava no mestrado. Não tinha tempo para. Ah, sim. Eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar da vida, tinha que pagar a conta e tinha que estudar. E eu me cobrava muito por isso. Então, É, desencadeia um monte de coisa. E daí, né? lógico, desencadeia uma série de ansiedade. Sim, sim, Você sim, acha que você não vai conseguir ser bom o suficiente, desencadeia sim. até certas inseguranças. Nossa, eu não sou capaz de dar conta de tudo, não tenho certeza mais de dar conta de tudo. Por isso que a questão da autoconsciência, ela é importante. E aí vem um papel importante para quem está aqui pensando em iniciar um mestrado ou uma pós, ou está pensando em estudar, consegue um mentor. Fale com alguém. Fale com alguém. Então, porque você não pode mudar o que você não vê. O mentor, muitas vezes, só para te falar de uma mentorada, né? Ela estava com uma liderança nova e ela veio para a sessão dizendo que ela estava com muita dificuldade de comunicação com a liderança e começou a listar para mim o que essa liderança não era. Falou, falou. Falei, olha, muito interessante tudo isso que você. Mas
Será que tem alguma coisa que você não está vendo? Aí ela falou assim: quem está resistente em se comunicar, você ou ela? Porque eu acho que a sua liderança não está oferecendo resistência. O problema é que você quer se comunicar com ela da maneira como você deseja. E não da maneira como ela está te propondo. Porque ela está te propondo uma nova forma de se comunicar. E isso te incomodou demais, porque você não sabe se comunicar dessa forma. Ela deu um. Sabe, a pessoa. Até o corpo dela se mexeu assim e falou. Eu falei assim: acontece que você não está conseguindo ver. Por isso que você está tão resistente a mudar. Você não está conseguindo ver. Você já colocou uma barreira. Ela é que não sabe se comunicar. Talvez quem não esteja sabendo se comunicar é você. Num novo formato, numa nova proposta, de uma nova maneira. Então, o papel do mentor nessa questão da autoconsciência e de você adquirir novos hábitos e você melhorar realmente o seu desempenho, seja em qualquer área, pode ser em vendas, em marketing, para dar uma aula melhor. E nesse caso, é uma profissional da área de vendas, tá? Ela trabalha com vendas. Pedir, ouvir, confiar, agir, progredir. É sempre pensar que você pode ter um mentor que vai dizer para você aquilo que você não está enxergando. E sempre tem alguma coisa que nós não estamos enxergando. E sabe uma coisa, Eni, que eu vou falar aí pós-pandemia. Uhum. Na verdade, a gente teve que, eu acredito que todo mundo teve que criar essa nova habilidade, né? De questão de comunicação, seja como for, mas enfim, se colocar no lugar do outro, enfim. De ser um bom ouvinte também, né? Às vezes o silêncio, ele te coloca numa situação que não te compromete. Perfeito. Que é a questão do feedback. Sim, mas assim, nem sempre você tem que ser imediatista e responder. Eu sempre falo, eu tenho dois, eu estou desenvolvendo dois profissionais que, enfim, são profissionais que estão buscando novas formas de posicionamento, de venda também. E aí eu falei para ele, ó, na verdade, assim, tenta ouvir mais e você se permitir e fazer aquilo que cabe a você. O que não cabe a você, não faz, você não vai resolver. Perfeito. Então, assim, mas aquele funcionário não bate meta, eu vou ajudar. Não, se ele não quer ajuda, não ajuda. Você Se ele tá imagina fora. quando tem as metas coletivas. Sim, tudo bem, aí você pode até ajudar, mas enfim, se ele não quer ajuda. Mas mesmo assim, mesmo nas metas coletivas, você encontra profissionais que eles não querem ajuda. E às vezes, e aí de novo, Renata, é aquilo, né? Quando você nega uma ajuda, e você sabe que aquele profissional precisa de ajuda, mas aquele profissional nega a ajuda, é porque a autoconsciência dele está muito baixa. Porque na cabeça dele, conseguir a sua ajuda significa que ele é menos do que você. Ainda temos isso, ainda temos muito isso. Você tocou na questão da pandemia, ela é importante. Nós temos um dado já da Organização Mundial da Saúde de que, por exemplo, como eu sou da área da educação, professores que entraram numa depressão profunda porque eles não tiveram coragem de falar para os seus empregadores que eles não estavam bem, porque eles tinham medo de ser demitidos. E eles ficaram ali aguentando aquela situação de gravar aula. O professor não sabia gravar aula. Para uma aula de 50 minutos, eu tenho profissionais com quem eu tive contato que eles ficaram 10 horas para conseguir gravar um vídeo de 50 minutos. Aquilo gerando um estresse, uma ansiedade nessa pessoa, e ela sem a coragem. E eu falava, mas fale com o seu coordenador, diga que você não está conseguindo, peça ajuda. Falou, não, se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego. E eu ajudei tanto, professor. Eu imagino, eu também. Porque na verdade, assim,
eu já vinha nessa reunião, enfim. Eu falei assim, gente, eu lembro até hoje, foi dia 17 de março, o último dia presencial. A universidade estava vazia. Ai, nem me fale, mês de março. Esse mês de março de É, 2020 foi uma coisa. isso. Eu Uma falei assim, coisa. gente, mudou a chave. O que era para chegar daqui 5, 6 anos, mudou a chave. Nossa, mudou. E aí, no outro dia, para mim, foi muito normal. Eu simplesmente Ah, eu também. mandei um link para os alunos. Eu só mandei uma. Eu já tinha o grupo dos alunos, eu sempre tinha costume. Gente, a partir de hoje é aqui. É. E é por aqui que nós vamos interagir, é por aqui que nós vamos conversar, mas as questões eram de raízes muito mais profundas, né? Sim, sim. E uma E questão para mim, importante sobre a pandemia, Renato, é de que, de acordo com os microbiologistas, uma pandemia, ela tem um impacto de 20 anos. Nós estamos só no 4º ano. Nós temos mais 16 anos para tentar entender como que isso mudou o comportamento. E mudou o comportamento climático, sim, mudou tudo. mudou o comportamento das pessoas, mudou o comportamento dos animais. Então, assim, tudo foi muito envolvido, mudou o comportamento. Todos nós tivemos algum impacto. Algumas pessoas falam assim: nossa, não, na pandemia eu fiquei de boa, ficou nada. Não Tá ficou. Ó, escondendo, daqui a pouco tá. essa conta chega. Depois, quem estiver assistindo, tiver oportunidade, que eu fui tentar entender o que eram essas questões de pandemia. O livro chama A Gripe. A Gripe. É só ler. Aí, ó. Só mudou o recorte. Tá? É, Só mudou o recorte. As coisas são as mesmas. exatamente. Então, a pandemia ela veio desnudar, e por isso que nós falamos tanto agora dessa questão de autoconsciência, de como que você se mantém. Isso que você falou do ouvir é tão importante, e para todas as pessoas que estão aqui, busque feedback. Ah, mas a empresa não tem o hábito. Não interessa. Busque feedback. Desenvolva. Entendeu? Busque. Feedback é uma ferramenta poderosa para você construir autoconfiança. Autoconfiança. Então, assim, ah, mas todo feedback é negativo. Não, aí a pessoa que não sabe dar feedback, então. Sim. Feedback, né? Ele vai trazer para você uma oportunidade de você se olhar pelo olhar do outro. Então, é alguém que vai vir. Uma vez numa loja, você falou do varejo, eu estou me lembrando de várias situações aqui, tá? Eu sou apaixonado pelo varejo de indústria. Eu sou, Tava numa loja, e aí era finalzinho de tarde, o comércio já estava fechando, numa cidade do interior, tá? Aí entrou uma moça assim e falou assim: ah, já fechei a loja. Aí a outra falou assim: ah, já fechou? Ah, fechei. Fechei porque eu já bati a minha meta esse mês. A minha patroa não tá lá. E eu falei assim para outra menina: vamos fechar, olha só, comércio local, cidade pequena, tal. Aí eu fiquei só escutando a história, né? Aí a outra falou assim: nossa, mas a sua patroa não tá lá? Falou: não, ela foi viajar, deixou a loja comigo, era no sábado, tá? E aí, não, ela deixou a loja comigo, então já fechei. Mas ela nem colocou meta para mim, eu que tive que fazer minha própria meta. E eu já bati a minha meta. Aí eu fiquei pensando: poxa vida, a pessoa tem uma loja, ela é uma empreendedora, num sábado que o comércio ferve, porque é quando as pessoas estão na rua. Ela deixou a loja na mão da empregada, da funcionária. E tudo bem você deixar na mão de alguém que você confia. não tem problema. Mas o comentário que a menina fez ao entrar nessa outra loja, que é um potencial concorrente, tá? Eu fiquei pensando, nossa, queria dar um treinamento aqui. Não. Não vou ferrar com a menina, né? Não, mas Prejudicar a menina, enfim. né? Mas assim, enfim. deu uma vontadezinha de procurar a dona na segunda-feira e falar assim: ó, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu acho que vai ser importante para você. Né? Que tal dar um treinamento para sua equipe? Vamos começar a falar de metas, né? Quanto que você está vendendo hoje? Você tem a sensação de que você poderia vender mais?
né? Será que você conseguiu mensurar isso? Como será que tá? Porque às vezes é aquilo que você falou, às vezes a pessoa também não tá bem e tá tocando um negócio. Ela não tá bem e tá tocando um negócio. E como é que ela tá tocando esse negócio, né? Baseada exatamente em quê, né? É. E aí vem as metas, né? Você precisa ter meta. Ah, mas a Sim, empresa deixou em aberto. Não, tem que ter meta, tem que ter plano. Meta boa é aquela que é alcançável. sim, sim. Tem que ser mensurável, senão não. Tem que ser totalmente possível de ser alcançada, Sim. porque eu já vi líderes, infelizmente, dizendo: vamos colocar a meta bem alta que ninguém vai bater. Eu falei: se ninguém bater meta, as pessoas estarão desestimuladas. Porque o Perdeu. ser humano não vive de fracasso, o ser humano vive de sucesso. Nós queremos ter sucesso o tempo inteiro. Nós não Então, gostamos Eni, do fracasso, nós não sabemos lidar com fracasso. Então, a meta, ela precisa ser atingível. então assim, aí vai mais uma dica de ferramenta. Vai lá, mais uma dica. Você não sabe como montar metas? Existe metas SMART. Isso, perfeito. Pesquise e coloque Pesquisa. meta SMART. Tem um Hum, monte, uma infinidade de vídeo falando sobre. É só pesquisar. é só pesquisar, exatamente. E aí é muito importante você ter em mente, é o que que você quer. Ah, Sim. eu quero treinar todos os dias, Renato. Mas com que intensidade você quer isso? Você quer muito? Você quer Ó, pouco? eu estava falando, antes de falar com você, eu fiz uma reunião com um possível cliente, ele falou assim, e aí, como que você tá para o final do ano? Eu falei assim, pai, eu inventei um tal de um webinar aí que tem, eu coloquei até dia 30, eu tenho que gravar tudo, mas é assim, todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá final de ano, todo mundo tá atrás de Black Friday, não sei o que, enfim, mas só que assim, vai sair, porque foi propósito e vai sair, então assim, é, O que são você 12. queria, né? Você É, queria o web. é, Com é, que é, é, intensidade? mas só que eu comecei isso em final de setembro, conversando. Porque todo mundo acha assim, ó. As tratativas são assim, ó. Eu ligo para a Eni e falo assim, Eni, vamos gravar amanhã? Não, Impossível, né? impossível. 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 Eu só vou contar uma historinha, só para você ter uma ideia. São 12 episódios. Eu já tive que substituir dois. Uau. Uma ficou doente no meio do caminho, não tem como. Enfim, Acontece. Acontece. meu, e a outra assumiu um projeto e teve que sair do país. Para mim, normal, vamos gravar depois. Meu, outro. Aí o que acontece? Mas como que você está fazendo? Meu, eu estou em paralelo montando agenda de podcast, mas que mais organizado, mais focado, nada no susto, e eu já consegui, entre podcast e entre webinar, eu não tenho Hum. agenda para abril. Ah lá, que maravilha, tá vendo? Tá vendo que E maravilha? mas como que você faz isso? Faz. Faz, você Eu faz. não, eu não vou mais perder É isso. sexta-feira. Eu não vou deixar mais meu público perder sexta-feira. Não vou. É isso. É isso. É com que intensidade, né? Com que intensidade? É. É com que Então, intensidade assim, você quer que as coisas aconteçam. o que eu vou fazer? Eu vou gravar 4, 5 e vai deixar em stand-by. E hoje o E dia aí de eu vou. gravação tá intenso, né? Não, tenho 3 hoje. Olha lá. Não, mas tudo bem, troca polo, coloca outra e vai. Isso, é exatamente isso, é exatamente. Nesse roteiro que a gente estava falando, do feedback, do quanto você quer com bastante intensidade, uma outra questão é você descobrir como é que você é visto pelos outros, Sim, que é uma análise 360. E isso pode ser um momento de dor. É o que as pessoas pensam a seu respeito. E daí, então, é perguntar para as pessoas o que elas pensam de mim. Só que, de novo, de maneira bastante estruturada, todas as pessoas precisam estar, né, orientadas, sabendo exatamente.
Mas, às vezes, como é que eu fazia isso, tá, Renato, na minha liderança executiva, principalmente na minha liderança executiva, porque hoje o líder executor, o CEO, ele é muito solitário. Sim, eu ia falar isso anteriormente, que a gente comentou, ele é muito solitário. Ele é muito solitário. Ele cuida de muita coisa. E a minha pergunta sempre era, né? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Então, Ele é muito, ele é muito solitário e ele não tem. E ele tem um ponto de fragilidade de não ter com quem conversar e às vezes nem sempre ele pode conversar com qualquer um. Exatamente. Por conta daqueles perigos que você ressaltou aqui. Né? Muito cuidado com quem você vai confidenciar, seja projeto futuro ou seja algo que você está preocupado. Algumas pessoas podem acabar utilizando essa sua fala a favor delas e totalmente contra você, porque, de novo, são as relações, né? Principalmente dentro das empresas. Mas essa questão de que como que eu sou visto pelos outros ou o que pensa a seu respeito, se você tiver oportunidade de consultar outras lideranças a respeito de decisões importantes que você precisa ter. Ou pode ser alguém de fora da companhia também, pode ser alguém de fora do seu negócio, em que você vai conversar com essa pessoa para adquirir também uma expertise. Até para você verificar, será que eu estou no caminho certo? Ontem à tarde, eu e minha esposa conversando. A casa estava assim por causa das crianças, enfim. Tinha amiguinho e tal. E a gente chegou num ponto de inflexão, eu indiquei um livro para ela ler, ela está pensando em algumas coisas. Aí eu até fiz um post ontem no final do dia. Coloquei assim: se não puder andar com quem é leal a você, caminhe firme e sozinho. É isso aí. É isso aí. Então, assim, Oni, voltando à nossa seara, que é a educação continuada, senão a gente fica aqui até amanhã cedo. Exatamente. Então, assim, a educação continuada, ela é de extrema importância, no meu ponto de vista, ela é extremamente importante, desde sempre. Você tem que montar. Aí vem a questão que é um pouco mais de RH, não é muito mais, mas a gente tem que entender que a avaliação de desempenho faz todo sentido nessa questão de educação continuada. Mas a gente não vai entrar, né? Não posso esperar pelo RH, não, viu, Renato? Hã? Eu não preciso esperar pelo RH, Não. não. Eu tô falando assim, o meu indicador de venda, ele é um termômetro. Ele é um termômetro. Isso. Então, a educação continuada, porque tem empresa que tem cultura de fazer no trimestre, tem empresa que faz avaliação de desempenho no semestre, e tem empresa que faz avaliação no final do ano. Meu, e tem aí já empresa perdeu que não faz tudo. nunca nada. Não faz nunca. Aí que acontece? Quando você faz anual, é melhor você não fazer. Porque, você me desculpa, porque aí o que tinha que ir já foi. Já foi. Exatamente. Então, assim, aí o tem... ideal aí, é trimestral, né? Se a gente for falar de um cenário ideal, Renato, é trimestral. É trimestral, isso. Revisitar metas, KPIs, você revisitar planejamento, a cada 3 meses. Se você trabalha no varejo, você tem meta mensal, você tem que revisitar mensalmente. Ó, eu vou falar da prática. Fala. Tem que revisitar de manhã, na hora do almoço, no final do dia. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Tá? É assim, eu não consigo digerir quando eu chego numa empresa que eu vou falar com alguém e falo assim, eu tenho uma equipe de 6, 8, 10 vendedores e qual foi a última reunião de alinhamento que vocês fizeram? Ah, nunca teve. Estou aqui há 5 anos e nunca teve. Isso me dá um desespero que eu falo assim, gente, vocês não se conversam. Renato, você imagina a escola particular, quando eu chego para fazer treinamento de vendas com a equipe de venda, porque escola é uma venda, escola particular está vendendo matrícula.
E aí a escola fala assim, é que a gente vai lançar a campanha de matrículas. Eu falei, mas campanha de matrículas é o ano inteiro. O ano inteiro você está vendendo matrícula. Você pode ter um boom, que é que nem o comércio agora, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, você tem um boom, e aí você cria campanhas específicas para esse momento, e tudo bem, tá válido. Mas, e aí a campanha de matrícula da escola fala assim, é em setembro. Tá, mas quantos alunos você já pediram transferência? Quantos alunos você perdeu esse ano? Eu preciso ver. Aí só na hora, em setembro, é que começa a minha campanha de matrículas. Aí é que eu vou ver, não, porque a gente perdeu 3 alunos ao longo do ano, num determinado ano. Tá, mas quais foram os motivos? Por que eles foram embora? Foi feita entrevista de desistência? O que nós vamos fazer para retomar esses alunos, trazê-los de volta para cá? Porque é venda. É venda. Então, isso que você falou assim, mas em que momento você está revisitando? Qual é a sua meta para o próximo ano? Eu trabalhei com uma rede espetacular, que eles tinham a meta muito clara, o próximo ano, a campanha de matrícula era o ano inteiro. O ano inteiro eles estavam indo atrás de alunos. Não tinha, e tinha um boom, lógico, aí você cria uma campanha diferente de renovação, de Sim, captação, sim, mas o ano inteiro você tem que ficar pensando em que você precisa manter aquele cliente, porque é o tipo do cliente que pode ir embora a qualquer momento. A qualquer momento ele pode ir embora. E foi aquilo que você disse, né? Mas por que esse seu cliente está com você há 10 anos? Né? O que é sucesso? Mas, enfim, tenho algumas dicas de livros aqui, que eu não quero vamos lá. encerrar o nosso pod aqui para... Então, eu vou trazer os livros aqui, ó. Reinventando as Organizações. Esse eu não li, vou ler. Esse é um livro importante para você repensar como que as organizações se comportam, tá? É um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Então, esse livro aqui é impressionante. Livro de brasileiros, empreendedores, leitura fácil, gostosa, incrível. São 3 empreendedores aqui que eles montaram uma empresa de sucesso, pensando sempre no futuro, e eles são fundadores da Startse, tá? Nossa. É bem, bem interessante. Esse aqui parece uma bíblia, que é você utilizar a inteligência emocional para fechar negócios, para fechar mais negócios, Esse eu não li. tá? Esse, Então, assim, é um livro necessário quando nós falamos de inteligência emocional em vendas, porque aqui você vai encontrar algumas respostas para algumas perguntas que nós fizemos aqui. Por que as pessoas vão comprar de mim? Por que as pessoas compram? E qual é o tipo de narrativa que eu preciso construir com diferentes perfis de pessoas? É o que eu falo para elas. E tem aqui, ele apresenta cases e diálogos, assim, narrativas completas de como, por exemplo, alguém não conseguiu vender, chamou o seu líder para ir junto e ele conduziu aquela negociação de uma maneira completamente diferente. Que não está escrito em livro nenhum, não estava em nenhum manual, tal. Então, são, assim, leituras importantes. Se as pessoas puderem... Camila Farani, eu sou nossa, a moça, fantástica. ela é sensacional. Ela é sensacional. O último Ela é artigo que ela sensacional. escreveu agora, na sexta-feira, para o LinkedIn, que ela fala sobre equilíbrio de vida profissional e pessoal, é simplesmente fabuloso o artigo que ela escreveu agora, esse final de semana. Eu tive um post comentado por ela. Jura? Eu sou fanzaça da Camila Farani. Ela é uma Ela pessoa é, divertidíssima. Tive ela a é oportunidade de fazer um sensacional. evento com ela e ela é simplesmente sensacional. E tem um outro livro que ele não está aqui comigo, que é do Spincel, que é Alcançando Excelência em Sim. Vendas, tá? Então ele também é importante. E para manter o foco Foco triplo. triplo
que ele é do Daniel Goleman e do Peter Senge. Então, esses daqui são... Peter Senge, eu li um livro do Peter Senge que chama A Quinta Disciplina. A Quinta Disciplina. Perfeito. É uma porrada, hein? Tá, e tem um que tá em andamento, que eu tô lendo agora, eu comprei no pré-lançamento. A Próxima Onda. De quem que é? Onda. Esse daqui é do Mustafa Suleyman e do Michael Bashkar, mas aqui ele tá falando aqui, ó, inteligência artificial. A Próxima Onda e o maior dilema do século XXI. Então ele traz para nós aqui... Chama A Próxima Onda? A Próxima Onda. Ó, esse daqui eu comprei no pré-lançamento, porque eu acredito que ele é um livro realmente essencial para entender um pouquinho sobre os perigos existenciais da inteligência artificial. Acho que nós precisamos estudar mais sobre isso, tá, para poder falar mais e até usar mais a inteligência artificial. Tá, então nossa, tá um calor. Deixa eu te falar, eu vou dar uma dica, mas aí se não quiserem ler, dá uma revisitadinha lá no meu podcast, que eu entrevistei com o autor do livro. Opa! O livro chama-se De Humano para Humano, é do Marcos Bedendo. Ele é coautor do livro, na verdade ele fez uma tradução para o Brasil, com cases brasileiros, com o Kotler. Ah, que bacana. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Inclusive, eu comprei o livro, eu matei o livro de tão interessante, é grossinho, mas eu matei o livro em 15 dias. E já fiz um review do livro, também tem nas minhas redes sociais, tem um review do livro, mas chama De Humano para Humano. Que bacana. Human to Human, uma coisa assim. Mas assim, é muito interessante, porque ele faz toda essa volta, né? Que as empresas hoje têm uma preocupação em atender em massa, de automatizar tudo, mas aí ele baixa essa adrenalina e fala assim, gente, do outro lado tem humano. Tem humano. Perfeito. Tem humano. Perfeito. É isso. Por então, trás assim, da inteligência artificial tem humano. Tem humano. Mas assim, eu não estou falando aqui nada, porque vai ter um capítulo, vai ter em algum momento, eu não sei se antes ou depois, mas enfim, vai ter um bate-papo com automação em vendas, ferramentas de automação. Bacana. Enfim, mas assim, a gente tem que entender uma coisa. Eu não estou aqui falando que não é para usar inteligência artificial. Eu uso muito. Eu revisito o dia todo, mas só que assim, doses homeopáticas e entender que do outro lado existem pessoas. Então assim, primeiro atendimento, segundo atendimento, bacana, qualificar, entender o nome, sexo, telefone, filtrar, isso é básico. Básico. O restante não deixa vácuo. Exatamente. Se você deixar vácuo, perdeu. É aquele negócio, levantada de mão. O cara vem dentro do seu WhatsApp, atende ele. Ele vai se permitir nome, sexo, e-mail, telefone, para depois você entrar em contato. Mas não deixa virar o dia. E quando eu falo virar o dia, é assim, ó, se foi 11, que fique alguém na hora do almoço para atender esse cara, mesmo que ele ficar na fila do pão. Sabe aquele cara que fica na fila do pão? Que acabou a fornada das 7 horas e tem que esperar das 7h30? Então, coloca um stand-by para ele e fala assim, ó, já vou te atender. E dá um oi. Ó, um minutinho só, tá meio tumultuado. E realmente, tem empresa que é uma doidura na hora do almoço. Né? Não faz, não vamos entrar nessa seara, mas eu não vou falar o que eu ia falar, que senão vão derrubar nosso podcast. Mas assim, ó, só pra gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta. Tá. Vem de encontro ao que a gente tá falando sobre educação contínua. Tem uma metodologia que, desde sempre, eu bato na tecla, eu leio muito e entendo que é nesse viés que a gente tem que participar.
existe uma metodologia que eu quero que aí você que é, eu sim, eu também sou da educação, mas você é mais, você é a convidada, então você tem propriedade de falar mais. Então assim, galera, ela vai falar de uma coisinha que chama andragogia. Vamos lá. Educação continuada. Andragogia, se eu tiver errado, você me corrige. Uhum. Educação de jovens e adultos. Não Isso. venha com uma metodologia da NASA para falar com a sua galera que eles não vão entender. Perfeito. Já tem uma metodologia comprovada desde sempre e usa ela. Fala um pouquinho, só para a gente finalizar. É você adequar exatamente a sua fala ao seu público. É você entender exatamente as necessidades. E aí, na andragogia, o que a gente trabalha é assim: é aquilo que é importante e é essencial. Preciso trabalhar determinados conceitos, e aí qual é o tipo de linguagem que eu vou utilizar. Então, quando a gente fala de educação de jovens e adultos, e aí estaremos falando de educação de jovens e adultos, é o que é interessante, o que ele precisa aprender. E aí a ferramenta ela vai ser diversificada, ela vai ser diferente daquela que é usada com crianças. Ela não pode ser a mesma ferramenta. Não pode ser o mesmo estilo, mas ele precisa atingir o seu objetivo. Então, se você trabalha, e aí olhando muito para o seu público-alvo também. Quem é o Sim, sim. público-alvo? Quem é o meu público-alvo? Porque isso que você falou da palavra, que eles não podem ser palavras assim, muito difíceis, elas não podem ser complicadas, porque senão as pessoas não vão entender. Andragogia é você se aproximar cada vez mais da linguagem do seu público para poder criar zonas ali, áreas de conhecimento. Na verdade, não assisti porque eu interrompi no meio do caminho. Uhum. Eu vou, assim, tá público, mas assim, eu entendi. Tem eu acho melhor não falar. Mas enfim, tanto que Fala, pode falar. é um convidado, tá? De um super empresa, tá? Uhum. O canal, na verdade, chama O Conselho. O conselho. Então é um canal que chama O Conselho. Uhum. E eu vou contar um milagre, não vou contar o santo, mas enfim. Assim, e eu assisto muito. Eu assisto muito. Eu sou fã do programa, do Uhum. canal. Mas só que esse canal, esse dia, ele foi extremamente nebuloso porque o convidado, ele falou assim, do começo ao fim, ele falou do começo ao fim só sobre exemplo, feedback, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo termo em inglês, que Uhum. tudo que esse, tudo, depois eu vou te mandar o link para você avaliar e Quero depois você vai me dar o retorno, nem vamos falar de feedback, você me retorno. dá o Vamos falar retorno. feedback. Então, retorno. Colocaram legenda, Venture Capital, aí colocava Não. legenda, aí colocava deadline, aí colocava legenda. Market share. Gente, você está falando, isso daí não sou eu que estou falando, isso daí é estudo. É estudo. É estudo. 27% da população dos recém-formados que estão dentro das organizações, eles são analfabetos funcionais. Eles Sim, não sabem fazer sim. conta e não sabem interpretar. Uhum, E uhum. como eu sou dono de uma empresa de educação corporativa, vai ficar falando de deadline, vai ficar falando de break-even. Você sabe que as pessoas que utilizam essa linguagem aqui, e é uma constatação, tá? De novo, é uma constatação. As pessoas se utilizam da linguagem para se sobrepor sobre o outro. Então, assim, ao falar
palavras que o outro não entende, o outro vai achar que eu sou muito inteligente e inacessível. É uma demonstração de força e poder, por um lado muito ruim e questionável, tá? Mas eu já vi muito esse comportamento no mundo corporativo. Ó, esse cara, ele perdeu a credibilidade inteira Ah, com comigo. Você me certeza. desculpa. Você sabe por quê? Porque assim, ó, eu não tenho que ficar aqui sendo melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém. Não, não. Eu tô não encruzilhada, mas eu tô num sentido muito interessante, assim, ó, de me colocar no lugar da outra pessoa. De entender Sim, que isso faz sentido, que isso não faz sentido. E sim. aí, outro dia, eu fiz uma reunião, inclusive, vai ser um dos convidados do podcast. Ele falou assim: ele é lá do norte do país. Ele falou assim: Renato, como que você quer que eu falo? Você quer que eu falo normal ou você quer que eu falo rasteiro? Aí eu perguntei para ele assim: porque eu vi seu currículo e eu não sei como que eu falo com você. Ele falou assim: você vai falar rasteiro. Boa. Você vai falar do jeito que você quiser. Do jeito que você utiliza a linguagem para conseguir se E, comunicar, não tenta. e ele é um fenômeno. Ah lá. Ele falou assim: eu falo do jeito que você quiser. Ele começou 6 faculdades e parou a 6. Olha, um fenômeno. Um fenômeno. Um fenômeno. Eu falo com ele todo dia. Ele Que é. Eu vou bacana. até falar o nome, o convidado é o Fala. Menezes. Ele é sensacional. Sensacional. Ele está em Campina Grande. Olha, Paraíba. Aí vai falar assim: Renato, onde você. Bicho, eu sou. Eu converso com as pessoas. É Eu isso vou mesmo, se atrás. relacionar, né? Meu. E tem Relacionar. muita gente boa. E tem muita gente Tem boa. muita gente boa Tem que muita, precisa de muita. voz e vez. E de novo eu quero agradecer esse espaço aqui, Renato, mais uma vez. Esse espaço que você tem aqui de compartilhamento, de colaboração. A Propetec realmente ela se configura como uma empresa colaborativa. Eu acredito que muitas pessoas conseguem enxergar você, enxergar o propósito da sua empresa muito claramente, que é disseminar conhecimento. E isso realmente é louvável, principalmente nos tempos em que nós vivemos. Então, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelos canais que você tem de comunicação e que você continue trazendo sempre conteúdo bastante relevante. Eu espero que todas as pessoas tenham gostado bastante aqui do que nós falamos e venham até nós. Seja para É, pedir um aconselhamento, para pedir um direcionamento, um bate-papo, nós estamos aqui. O que nós queremos é nos conectar com as pessoas. sim. Nós estamos aqui totalmente à disposição, principalmente dos jovens que começam agora, iniciam agora a caminhada numa carreira. Quer dizer, como que eu vou para patamares mais importantes, como que eu ressignifico a minha vida profissional, para onde que eu vou, onde é que eu quero ir, e eu não estou falando nem de você alçar cargos, mas eu sempre fico pensando assim, como é que eu consigo formar pessoas para que elas consigam extrair delas mesmas o melhor que elas possuem. Sim. Esse é o propósito. Sim, de novo, gratidão pelo tempo. Eu sempre extravaso o que é combinado, né? Mas enfim, faz parte do Faz contexto. parte, faz Mas parte. enfim, ó, quem quiser aqui falar com a Eni, durante o nosso bate-papo tem os canais aí, telefone. Esse telefone aqui, pessoal, não é particular, é empresarial, tá? Então, tá? Tem o e-mail, tem o LinkedIn, tá? LinkedIn, isso, Lá no perfeito. LinkedIn você vai descobrir tudo. E quem não tem paciência de assistir todo o conteúdo, a descrição está aqui embaixo da Eni. E se esse conteúdo for relevante, compartilha, curte, indica, Por favor. escute no rádio, enfim, o propósito é esse, tá? Mas, enfim, agradeço. Obrigada. E aí fica para 2025 a gente podia falar mais um pouquinho, né? Quem sabe?
podemos. A gente conversa, tem coisas boas, eu acho que... Sempre tem. Vem, assim, tem os bastidores, né, anteriormente, porque, na verdade, não se resume nesse contexto de 1h30, e a gente fala antes, enfim, mas, enfim, gratidão, tá? Eu agradeço. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.